com respeito ao plano para procedimento que motiva a audiência. Tempo de duração será de 2 horas, então nós temos a previsão de encerramento aproximadamente para 21 horas, podendo ser prorrogada por no máximo 30 minutos. Caso o expositor se desvie do assunto ou perturbe a ordem dos trabalhos exacerbadamente, o representante do consórcio poderá adverti-lo e cessar-lhe a palavra. Os casos omissos neste edital serão resolvidos e definidos pelo responsável pela condução dos trabalhos. Audiência pública para a apresentação do plano de trabalho da Metrópole Paraná Norte, que na verdade é o relatório de contextualização da Metrópole Paraná Norte, realizar-se-á no dia de hoje, 11 de junho de 2019, a partir das 18h30. Apucarana, 11 de junho de 2019. Então, lido o nosso regimento interno, vamos então imediatamente já dar início à exposição. O coordenador, no caso eu, o coordenador executivo, sempre gosto de falar que ele não é o autor principal do trabalho. Existe uma equipe muito grande de especialistas, uma equipe que envolve aí em torno de 20 pessoas. Então, não é possível trazer todas as pessoas, e até porque não há tempo de cada especialista fazer uma apresentação. A gente ficaria praticamente um dia inteiro falando do relatório. É um relatório grande, ele tem 4 volumes, mais ou menos 1000 páginas, Então, o que a gente vai fazer hoje é apresentar os aspectos principais e o conteúdo completo está no site do plano. Bom, eu vou dar uma geral aqui na parte que eu teria um pouco mais de facilidade para falar, Depois o Gustavo vai falar de um tema específico e o Ramina vai terminar a apresentação, apresentando também outros estudos mais recentes. Também é importante já começar com um acompanhamento aqui de onde nós estamos. Então, nós já encerramos a etapa do plano de trabalho, que foi em 2018. A fase de contextualização, ela encerraria nessa reunião de hoje, ou melhor falando, após a publicação do relatório revisado conforme as observações que sejam feitas nessa reunião. E também ocorreu que, entre a última reunião, que foi uma reunião técnica, e a data de hoje, apareceram novos estudos, que foram incluídos bem recentemente, que também vão fazer parte desse novo relatório que vai concluir a etapa, vai ser chamado, então, de relatório final de contextualização. A etapa de cenários, ela é de responsabilidade maior do Rodolfo Ramina. Tem feito isso já em planos, zoneamentos ecológicos e econômicos, planos de recursos hídricos, planos regionais como esse, em vários locais do Brasil. Como não é objeto da reunião de hoje, nós só vamos dar um aperitivo aí lá no finalzinho, até para animá-los e convocá-los para próximas reuniões, que vão ser as mais quentes, digamos assim, em termos de discussões. Tá? Lá que realmente vão aparecer os grandes debates do plano. Então, por isso que eu digo, ainda há tempo de engajar pessoas que vocês conheçam ou que, porventura, estão aqui e estão na dúvida, se podem realmente se integrar ao plano, digamos assim, a gente está no meio do caminho já, E também a etapa do plano de ação, que já é o final do plano, também já está em avanço. Tivemos várias reuniões, porque já temos uma visão preliminar dos cenários. Então, é um momento dos consultores, essa equipe grande, já fazer um brainstorm, que logicamente será apresentado à sociedade, aí as pessoas envolvidas, para que ele seja devidamente discutido. E a etapa 5, na verdade, é só a reunião final de entrega do relatório final, ou seja, a entrega do plano. Então, digamos, hoje estamos atuando já em 2 etapas finais já do estudo, já que ele tem previsão para ser entregue aí durante o mês de outubro deste ano. Então, essa audiência, como já foi falado, o principal objetivo é concluir o relatório de contextualização. Então, dentro desse relatório vai aparecer atas a ata aqui da audiência pública, fotografias, relatos, as contribuições em termos de perguntas. Ela está sendo gravada também, Então, tudo de uma forma bastante oficial. Sempre é importante lembrar, que a área de estudo ela é um recorte em cima de 3 regiões metropolitanas que abrangem, na verdade, 74 municípios.
Então, o Estado e o Banco Mundial, que são as entidades que estão, digamos, organizando esse plano pelo Estado, fizeram um recorte sobre essas regiões, elegendo 15 municípios que, na verdade, são o eixo antigo já de desenvolvimento ou de colonização ao longo da rodovia e da ferrovia que foi implantada já há várias décadas. E o relatório, então, vamos falar rapidamente deles. Então, são 4 volumes que já estão lá no site do plano. Eu convido a quem não olhou ainda. Nós vamos depois apresentar uma revisão, quer dizer, mas vamos dizer assim que ele já está praticamente completo, né? A parte principal já está escrita. Da parte socioterritorial, nós temos resultados muito interessantes, começando com uma análise da geografia, da evolução das manchas urbanas, como é que elas aconteceram, se foram ao longo de eixos ou ao longo de outras posições geográficas dentro do plano, isso ao longo do tempo, e também comparando com experiências nacionais e também de fora do Brasil. Quer dizer, como é que grandes metrópoles fora do Brasil, por exemplo, Buenos Aires, na Alemanha, na Espanha, como é que elas se desenvolveram, como é que elas cresceram, né? E isso comparado com a nossa região, quais são as similaridades, né? Então, isso foi feito e também, claro, com um foco maior nas manchas das cidades maiores. Então, uma atenção especial para a região de Londrina, né, ao longo de várias décadas, imaginando como é que isso aconteceu, em uma série de mapas, da região de Maringá também, tentando tirar conclusões, né, de como é que isso aconteceu ao longo do tempo, e também olhando os vazios urbanos, né, que são regiões dentro das cidades que poderiam ser ocupadas, olhando também os planos diretores. Essa figura é uma colagem de todos os planos diretores disponíveis, onde a gente consegue ver compatibilidades e incompatibilidades também. São planejamentos feitos dentro do município e muitas vezes a gente vê assim que realmente as diretrizes, a forma como foi pensada, né, ela é interessante para o município, mas às vezes a gente vê que tem uma certa incompatibilidade se for pensado de uma forma regional. Então, é feito um foco para cada município, foram levantadas as informações históricas, né, e foram feitos comentários para cada um deles, olhando também os planos diretores. Dentro do mesmo capítulo socioterritorial, tem uma análise demográfica muito interessante, que é baseada principalmente em dados do IPARDES, e ela mostra uma dinâmica fortíssima da demografia da região, tanto interna como também com o mundo externo, com outros estados aqui do Paraná, outros municípios do Paraná, outros estados do Brasil, começando aqui com aspectos de densidade demográfica, né, aparece aqui a densidade de habitantes dentro dos setores censitários do IBGE, onde a gente vê realmente um agrupamento forte nos censos aqui de cada município, né, digamos, dentro das capitais dos municípios. Então, aqui é a mancha de toda a região abrangida pelas regiões metropolitanas, e aqui o recorte dos 15 municípios ali dentro. Da parte migratória, é extremamente interessante, né? As flechas aqui elas representam, digamos assim, de uma forma quantitativa, os números que mostram os maiores movimentos migratórios. Você vê aqui, né, a troca que existe de Maringá para Londrina, de Londrina para Maringá, movimentos aqui de Sarandi para Maringá, de Cambé para Londrina, assim por diante. Isso num período de 5 anos. Os dados que nós tínhamos aí de 2005 a 2010. Também é interessante olhar aqui dados de movimento pendular, que são movimentos diários de ida e volta do trabalho. A gente vê como era esperado aqui, né, um movimento muito grande aqui de Maringá com Sarandi, Cambé com Londrina, né? A gente vê realmente que existem muitos movimentos diários aqui. Isso tudo é feito de forma quantitativa, né? As flechas mais escuras ou maiores, mais grossas, representam um movimento mais forte.
Interessantíssimo também olhar a questão do envelhecimento da população, a mudança da pirâmide etária. Se nós olharmos aqui os dados de Pardes de 2010 e a projeção de Pardes para 2030, a gente vê claramente o engordamento da pirâmide demográfica ou etária, né, aqui na direção de idades um pouco maiores, né? Então, a gente vê aqui a grande quantidade de pessoas aqui na faixa de 20, 24 anos em 2010, e nós vemos, né, um certo alargamento aqui, que seriam idades aqui, né, aqui em torno de 40, 44, etc.